Olá, boa noite. Bom, pessoal, como ontem nós tivemos muitos problemas com a transmissão, nós tivemos algum erro aqui na rede do Wi-Fi, também na transmissão do YouTube, nós resolvemos fazer essa gravação aqui na íntegra para todo mundo que não conseguiu acompanhar com clareza todo o conteúdo. Então a gente vai recomeçar aqui toda a linha de raciocínio que nós tentamos traçar ontem e que foi tão prejudicada aí por conta da transmissão. Então vou começar falando um pouquinho para vocês sobre o que nós vamos discutir ao longo desses 3 dias, que é a nossa jornada da confeitaria de sucesso. Eu coloquei aqui os pilares que, na minha opinião, constroem uma carreira de sucesso, tá? Falando em relação à confeiteira e à confeitaria como um negócio. Eu acredito muito que a rentabilidade seja a base de qualquer negócio, porque a gente precisa ter a precificação certa para que isso gere rentabilidade e a gente tenha realmente o payback, o retorno que a gente precisa financeiro. Porque não adianta também ter um castelo enorme, mas ele ser um castelo de areia, né? Então a gente precisa realmente de uma estrutura financeira embasada para que isso realmente dê certo. A produtividade está totalmente ligada a todas as receitas que nós usamos e ao nosso cardápio. Então, tudo tem que ser muito produtivo no dia da confeiteira, principalmente se ela tem que contar apenas com a mão de obra dela, tá? Então, isso pra gente é fundamental, entender que a gente precisa de receitas produtivas e que gerem mais tempo para essa confeiteira aplicar em outras áreas do seu negócio, como divulgação, como até o próprio marketing, o pós-venda, enfim, tudo ligado aí a essa área das vendas e da administração do negócio de uma maneira geral. A qualidade também é um dos pilares muito importantes que nós precisamos ter sempre em mente. Não existe produto que não tenha qualidade, que consiga se manter no mercado durante muito tempo. Porque o cliente, por mais que ele não conheça a fundo a matéria-prima, ele vai entender o que é um chocolate de qualidade, o que não é um chocolate de qualidade, porque isso vai determinar o resultado final do produto e não tem como discutir. A divulgação também é um pilar muito importante. Hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima e se você em casa está conseguindo me assistir pelo seu telefone celular, utilizando uma rede de internet, você tem a ferramenta suficiente para fazer o seu negócio acontecer sentada aí do seu sofá. Então a divulgação é fundamental não só para criar credibilidade nos seus clientes, mas também para te trazer esse retorno que você precisa de compras e tudo mais. A expertise, todo profissional que possui um negócio tem que saber o que faz com excelência. Não existe profissional que saiba fazer bolos mais ou menos ou doces mais ou menos. A gente precisa dominar a arte e a técnica para que você tenha um bom resultado e encante o seu cliente como deveria ser, tá? Passando aqui um pouquinho pelos pilares, nós vamos discutir isso agora na quarta-feira, hoje ainda. Eu acredito que vocês estejam assistindo esse primeiro vídeo agora na parte da manhã, quando nós liberamos. Mas agora à noite nós teremos, à tarde, né, quer dizer no Brasil, e à noite aqui em Portugal, nós teremos a nossa próxima aula, onde a gente vai avaliar aqui a fundo e a gente vai aprofundar bastante em relação a todos esses pilares e eu vou dar dicas para que vocês consigam estruturar tudo isso que pode estar de errado aí e o que pode estar impedindo vocês de evoluírem como uma empresa de sucesso. Então vou voltar aqui para nossa outra página, onde eu coloquei algumas perguntinhas e gostaria de comentar com vocês. Como a gente não vai ter a interação pelo vídeo não ser ao vivo, eu vou comentar um pouquinho sobre a minha história para que vocês consigam entender como eu cheguei até aqui. Para quem não sabe, meu nome é Renata Ibanez e eu sou dona de uma confeitaria em Portugal. Hoje nós somos uma das maiores confeitarias daqui e atendemos a um número muito grande de encomendas. São em média 30 bolos por semana, além de todos os docinhos, o atendimento na loja e tudo mais daqueles imprevistos que aparecem, porque vocês sabem muito bem como são os clientes, né? Então, o que era um bolinho às vezes vira uma festa inteira. Então, só para dar uma média para vocês, em média, nós fazemos de 25 a 30 bolos por semana.
Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha história. Logo após isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é ser um confeiteiro de sucesso, o que é sucesso para você, o que é preciso para ter sucesso, e eu vou falar também um pouquinho sobre o dia a dia do confeiteiro. Em paralelo a isso, a esse nosso papo um pouco mais descontraído, eu vou ensinar para vocês a minha receita base, que é a base aqui da nossa loja, e que é uma receita que reflete todos esses pilares que eu conversei com vocês ali. Tá? Reflete a rentabilidade, reflete a produtividade, reflete a qualidade, e é por isso que eu acho tão importante ter essa ferramenta de uma receita tão coringa e tão personalizável quanto essa da massa branca que eu vou passar para vocês hoje, tá? Então vamos lá, vamos voltar para o primeiro tópico aqui, que é o quem sou eu. Bom, meu nome é Renata, eu tenho 34 anos e eu trabalho com confeitaria há 15 anos. Eu sou filha de mãe confeiteira, mais especializada em chocolate, e assisti a vida toda minha mãe preparar chocolates e docinhos e coisinhas para festa. Eu, como uma boa curiosa, ajudava sempre e procurava sempre me inteirar desse assunto. Até que, por necessidade, eu fui mãe muito cedo, engravidei da minha primeira filha aos 18 anos e precisava de uma renda extra. Eu tive algumas ideias de trabalhos complementares, mas assistindo um programa de televisão, que naquela época era da Marcela Sanches, para quem está me assistindo aí é do Brasil, vai lembrar da Marcela, que é aquela cake designer super famosa, argentina, que fez realmente história no Brasil, super precursora de várias técnicas, e me encantei com a arte de fazer bolos. Naquela época eu não tinha a menor ideia do que era isso ou que isso era realmente uma profissão, até porque no Brasil isso era pouquíssimo difundido e pouquíssimo conhecido. Mas resolvi me aventurar. Tinha minha avó ainda nessa época, eu pedi um dinheirinho emprestado para minha avó, comprei todo o material e fiz o meu primeiro bolinho. Realmente não, hoje para o resultado e para o meu padrão, não era um bolo muito maravilhoso, mas naquele dia foi o melhor que eu consegui fazer e realmente várias pessoas me deram força. Ah, Renata, por que você não começa a fazer isso para vender? Por que você não vende? Você é habilidosa? E eu sempre tive uma habilidade manual. Mas queria que ficasse muito claro isso para vocês, gente, que não é nem perto dos bolos que eu faço hoje. Isso não é um dom de Deus, não é uma habilidade de extraterrestre, não é nada disso. Todos vocês que estão sentadas aí me assistindo têm total capacidade de fazer bolos iguais aos que eu faço hoje aqui na loja. Isso é só técnica e treino, gente, muito treino. Não tem como comparar uma pessoa que faz 120 bolos por mês com uma pessoa que faz um por mês, porque é aqui nas dificuldades do dia a dia que a gente vai pensando e vai desenvolvendo técnicas para conseguir resolver problemas, tá? Então é isso que faz toda a diferença, é a gente não desistir. Tá? Então vamos voltar um pouquinho ali na história. Assisti a Marcela Sanches, gostei muito do que ela fez, fiz o primeiro bolo, deu certo e eu precisava da tal da renda extra. Comecei a fazer bolos para vender, enfim, trabalhei numa padaria como assistente de confeiteiro, também consegui aprender bastante e em paralelo comecei a fazer cursos livres e viver da confeitaria. Nesse início eu tive muitos problemas e muitas limitações. Por quê? Eu estava num casamento super recente, com uma criança pequena, então eu tinha a parte boa de ser confeiteira, que era realmente conseguir cuidar da minha filha naquele momento, que era bebezinha, que era pequenininha e precisava da minha atenção e da minha assistência, mas em contrapartida eu não tinha estrutura. Então eu acabava contando com às vezes um equipamento que não era o necessário, eu não sabia como precificar, eu não sabia como vender e estava ali patinando para conseguir chegar a algum lugar. Foram anos muito difíceis até que eu conseguisse entender que eu precisava levar aquilo como realmente uma profissão. No começo eu ainda acreditava que eu ia voltar para a faculdade de arquitetura, que eu tranquei lá com 19 anos. Mas depois eu acabei descobrindo que realmente eu amava a confeitaria e que eu já estava totalmente mergulhada e submersa aí no mundo dos bolos e que realmente eu não ia abrir mão disso por outra profissão. Então eu preferi não abrir mão de toda a história que eu tinha para trás e realmente me profissionalizar. O que quer dizer se profissionalizar? Não é só fazer um curso, gente. É tratar você como realmente uma empresa. E uma empresa é formada por vários setores. E cada um deles tem que ser desenvolvido e cuidado com o mesmo carinho que o bolo que a gente vai produzir.
Você, confeiteira que está me assistindo, não adianta só desenvolver um lindo projeto de um bolo maravilhoso, gostoso e bonito. Você precisa ser muito mais que isso. Você precisa pensar que aquele bolo tem que te dar retorno financeiro, você precisa ser paga por aquilo. Hoje, o nosso vínculo com o bolo muitas vezes é muito mais emocional, é muito mais pessoal do que simplesmente uma entrega para um cliente de um produto qualquer. Né? O nosso produto tem um vínculo afetivo muito grande, é arte, né? A gente aplica ali horas, são esforços, enfim, é uma questão de realmente de superação. Então, esse produto tem um valor diferente para nós. E é bom que você entenda que você precisa ser paga para isso e que esse dinheiro precisa compensar as suas horas de sono desperdiçadas, ou melhor, aplicadas, as suas horas com a sua família em que você deixou de participar, o seu convívio social, as festinhas que você deixou de comparecer, enfim, tudo isso tem um preço. E o que eu vejo hoje são confeiteiras extremamente desgastadas pelo trabalho árduo e que não conseguem retorno financeiro. E isso está totalmente ligado à maior dor da confeiteira hoje, que é a precificação. E por que eu acho que isso acontece? Isso acontece porque aqui a base do sucesso na cabeça dessa confeiteira está totalmente distorcida. Então, aproveitando o gancho da minha história, o que é ser um confeiteiro de sucesso? Eu vou aproveitar esse gancho para que você aí em casa, enquanto escuta a minha história, reflita e pense sobre o que é ter sucesso para você hoje. O que te completa como sucesso? E daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto e eu vou te dizer qual que é a minha visão de sucesso. Bom, depois que eu resolvi realmente me profissionalizar, entrei num curso que foi o Cozinheiro-Chefe Internacional e tive ali muito embasamento, não só na confeitaria, mas da profissão cozinheiro de uma maneira geral. Após isso, eu acabei cursando outros cursos livres, inclusive na Inglaterra, em Londres, na Le Cordon Bleu, onde eu fiz uma especialização em chocolate e frequentei várias feiras, visitei várias feiras, inclusive no exterior, e aí a minha história realmente começou a evoluir, porque eu comecei a enxergar a minha profissão como uma profissão séria, como uma profissão credível. Durante todo esse tempo, eu tive muitas pessoas que me desmotivaram, gente. E eu tenho certeza absoluta que isso acontece com você. E eu não tô falando de pessoas distantes, eu tô falando realmente das pessoas próximas a você. Às vezes até um familiar muito querido, às vezes até um marido, até a cunhada, até a vizinha. Pessoas que você realmente considera opinião. E o que eu posso dizer e deixar de dica para vocês como aprendizado, que foi uma coisa que realmente fez toda a diferença para mim, é que você não precisa esperar a motivação de outras pessoas. Você tem que ser o seu maior motivador, tá? Você tem que ser a sua maior incentivadora. Então acredite sim que se você acredita que a sua felicidade está na confeitaria, é assim que você vai alcançar os seus objetivos. Com técnica, com esforço, com dedicação. E sem desistir, eu tenho certeza que você vai conseguir chegar onde você deseja. Enfim, concluindo todos esses cursos que eu fiz no exterior, comecei a construir realmente uma carreira bem, digamos que construtiva no Brasil, onde eu consegui chegar a vários programas de televisão e a clientes com poder aquisitivo que eu gostaria. Mas, em paralelo a isso, surgiu essa possibilidade de vir para Portugal. E eu já estava super estruturada lá, financeiramente, emocionalmente, enfim, já tinha terminado meu primeiro casamento, que eu comentei com vocês na história, e já tinha me casado pela segunda vez com o Fernando, e já tínhamos uma outra filhinha, que é a Bela, 10 anos depois de ter tido a Maria Clara. Então foi uma nova experiência e nós resolvemos realmente arriscar a vir para Portugal sem absolutamente nada, gente. Nós zeramos realmente a vida, nós fechamos a porta de casa e saímos deixando absolutamente tudo para trás. Em busca do quê? Sinceramente, talvez eu nem saiba responder para vocês, mas eu acho que o principal motivo foi a segurança. Foi também ter uma ambição de conhecer novos lugares e, enfim, de ter uma outra experiência. O Fernando, que é o meu atual marido e hoje meu sócio, me pediu encarecidamente que nessa mudança de vida que nós viéssemos para Portugal, mas que eu deixasse a confeitaria de lado, porque isso era uma coisa que atrapalhava muito a nossa vida social nos finais de semana e que ele queria ter uma nova vida aqui. Pelo que vocês viram, já sabem que não deu certo esse pedido, que eu acabei não acatando, porque realmente a confeitaria está muito ligada intimamente aqui aos meus sentimentos e eu não consegui deixar a confeitaria de lado. E pelo contrário, eu ainda trouxe o Fernando para trabalhar comigo, então
Eu consegui converter bem esse quadro. Mas quando eu cheguei aqui em Portugal, eu conheci o Odailson por intermédio de um Uber que estava me dando uma carona. E ele me indicou e disse, olha, eles estão precisando de uma cozinheira. E eu acho que isso também é um quesito muito importante para que todos nós nunca nos esqueçamos de que a humildade é um dos pontos principais de um empreendedor de sucesso. Que é a gente saber que nós, em alguma função, nunca seremos menos do que ninguém. Pelo contrário, uma pequena oportunidade pode se tornar uma grande oportunidade. E graças a Deus foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei para trabalhar como cozinheira, para cozinhar a cozinha tradicional portuguesa. E, gente, eu não sei absolutamente nada sobre cozinha tradicional portuguesa, mas ele me fez esse desafio e disse, olha, Renata, eu preciso de uma pessoa que passe em torno de 4 a 5 horas aqui, cozinhando o almoço aqui na pastelaria, que era uma pastelaria tradicional portuguesa. E é isso, eu acho que você vai conseguir, porque você tem uma formação em gastronomia e acho que é só você pesquisar e tentar entender um pouquinho melhor as receitas e eu acho que pode dar certo. E como eu realmente precisava de dinheiro e precisava também começar de algum ponto aqui em Portugal, eu aceitei o desafio. Em paralelo a isso, quando eu fiz esse curso fora que eu comentei com vocês, eu conheci uma portuguesa. E a Ana, que é essa portuguesa, tinha uma sala de formações e a Ana me convidou para ministrar algumas formações também em paralelo ali no espaço dela. Que foi uma experiência incrível, maravilhosa, mas fiz os 2 trabalhos ali em paralelo. Durante a semana eu cozinhava ali na cozinha do Odailson e no final de semana eu ministrava os cursos na sala de formações da Ana. Enfim, tudo isso correu muito bem durante um certo tempo, até que surgiu uma super oportunidade aqui em Portugal, que eu resolvi abraçar, nossa, de braços muito abertos, porque realmente foi uma oportunidade de ouro e foi o que me fez aqui atingir, enfim, novos objetivos e um alcance que eu nem imaginava. Em cerca de 2 meses, nós fomos indicados, eu, na verdade, mais especificamente, e posteriormente com o Odailson, para a Roberta, que é a dona do Rock in Rio, e nós fizemos 22 mil doces. E quando surgiu essa oportunidade, eu conversei com o Odailson, expus a situação e disse, poxa, Odailson, é a minha área, e muito obrigada pela oportunidade de cozinhar aqui durante esses meses na pastelaria, mas agora surgiu uma chance em que eu posso ingressar aqui no mundo da confeitaria em Portugal e começar a construir tudo que eu sempre quis. Então eu vou sair da pastelaria e vou procurar um espaço para alugar para mim e vou começar a trabalhar novamente com confeitaria. E aí ele me fez uma proposta de sociedade, onde ele me ofereceu 50% do negócio para que eu assumisse a pastelaria e transformasse numa pastelaria voltada para bolos decorados. Então nós abraçamos juntos o Rock in Rio e fizemos tudo aquilo acontecer com muito esforço, com muita garra. Não foi fácil. Nós tivemos ali 5 pessoas que trabalhavam conosco e que não tinham a mínima noção de confeitaria, em que eu dei um pequeno treinamento e essas pessoas fizeram e, enfim, foi muito difícil porque eles não tinham experiência nenhuma, mas graças a Deus nós conseguimos superar todas as dificuldades. O Rock in Rio foi entregue, foi um sucesso e a partir daí nós não paramos mais de trabalhar. Aí comecei a fazer um trabalho de marketing, a contactar várias decoradoras e nós conseguimos realmente evoluir como empresa. Posteriormente, o Odailson resolveu voltar para o Brasil porque toda a família dele estava lá, enfim, filhas, e ele ia ser vovô, ele é bem mais velho do que eu e a nossa sociedade funcionou maravilhosamente durante cerca de 1 ano e meio a 2, mas depois realmente ele precisou ir, eu entendo perfeitamente e guardo todas as nossas boas experiências no coração. Depois disso, eu resolvi alugar um espaço para que eu pudesse ali continuar com as minhas encomendas e tudo mais. E, enfim, precisava de alguém para me ajudar nessa missão. E aí resolvi que estava na hora de convencer o Fernando a trabalhar comigo. E aí, conversando com ele, pedi, poxa, amor, hoje eu já tô ganhando mais do que você tá ganhando lá no seu trabalho, você não acha que é a hora de você vir para essa parceria para que a gente consiga fazer isso acontecer juntos? O Fernando é super empreendedor, ele é administrador de negócios, ele tem vários cursos de especialização nessa área e eu achava que ele era a peça que faltava ali para que a gente conseguisse realmente decolar. Em paralelo a isso, eu também conheci a Cris e a Rafaela, que são 2 brasileiras que me ajudaram demais nessa construção. São mãe e filha, onde a Cris sempre foi a expert nos bolos e a Rafaela era minha parceira e braço direito nas decorações. E nós realmente
conseguíamos produzir muitos bolos ali nessa equipe de 4 pessoas. E aí surgiram desafios lindos, como um bolo de 2 metros de altura com mais de 3.000 flores de açúcar, enfim, e muitas entregas e muitas coisas lindas durante esses últimos 2 anos e meio. Até que nós nos mudamos para Cascais e surgiu a oportunidade de ter a loja. A loja já era um espaço de festas e nós transformamos aqui com uma reforma para que a gente pudesse ministrar aulas e vender as nossas coisinhas aqui com todo carinho. E graças a Deus, na pandemia, nós conseguimos produzir mais de 1.000 bolos. Então, para nós, realmente é uma história de muita superação, porque nós começamos realmente do zero. Então, é para isso que eu tô aqui, para te ensinar e para te dizer quais foram os passos que eu construí para que você também consiga chegar no sucesso que nós conseguimos alcançar. Então vamos lá, depois que eu já contei aqui toda essa história do quem sou eu vou falar para vocês o que eu acho que é ser um confeiteiro de sucesso. Eu acho que o sucesso está muito ligado ao autoconhecimento. O que te faz feliz? O que te completa? O que te deixa satisfeito? Às vezes, as pequenas conquistas são suficientes para fazer com que a gente já se sinta completo, com que a gente já sinta uma pessoa de sucesso. Eu acho que o sucesso financeiro muitas vezes acaba confundindo um pouco a gente, né? Quem não quer ter muito dinheiro, ou ser muito bem sucedido, ou quer monetizar muito bem o seu próprio negócio. Mas eu acho que o sucesso não é só isso. O sucesso é levantar todos os dias e saber que você faz o que você ama. Então eu acho que lá do fundo do seu âmago, lá do fundo do seu coração, você precisa ter muito claro o que é a sua paixão, o que faz o seu olho brilhar. É o bolo? São os docinhos? São os biscoitos? Enfim, ou é alguma outra coisa, né? Então eu acho que a gente tem que sempre focar no que a gente gosta, porque quando a gente não desiste, e eu, gente, sou um exemplo disso. São 15 anos tentando trilhar um caminho de sucesso para chegar até aqui. Então eu posso te dizer que se eu não gostasse, se eu não amasse a arte dos bolos, por mais que eu já tenha pensado em desistir muitas vezes, no auge do cansaço, no auge do estresse, no auge das dívidas, no auge dos problemas, eu realmente teria desistido. Mas foi o meu amor pela confeitaria que me trouxe até aqui. Então eu te digo que o sucesso está totalmente ligado ao seu autoconhecimento. Então faça uma busca aí dentro do coração para saber o que te faz feliz de verdade. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Então, em paralelo, depois de dizer o que é sucesso, eu vou começar com a nossa receitinha aqui, que é a nossa receita de massa branca, só para não tornar a nossa aula muito cansativa e maçante. E aí depois a gente volta a conversar sobre o que é preciso para ter sucesso e a gente falar um pouquinho sobre o dia a dia do confeiteiro, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui minha batedeira. Vou só ligar ela novamente aqui. Foi, Fê? Só um minutinho, que eu acho que a gente tá com algum mau contato aqui. Foi. Então, vou abrir minha batedeira. Essa, gente, é uma massa amanteigada. Eu vou falar um pouquinho sobre as dúvidas que os alunos tiveram ontem durante a live. Por mais que a gente não tenha uma transmissão razoável, que vocês tenham conseguido assistir com calma, nós conseguimos absorver aqui algumas dúvidas e alguns comentários e eu vou replicar isso aqui durante a aula de hoje para que você consiga acompanhar com mais tranquilidade aí e entender também um pouquinho mais das dúvidas que vocês possam ter. Essa é uma massa amanteigada de método cremoso, onde nós vamos primeiramente bater a manteiga com açúcar. Não vai agregar muito ar nessa preparação, tá? A gente vai usar aqui a raquete, tá? Mas caso você só tenha aí em casa uma batedeira de globo, também dá para utilizar, mas ela vai forçar um pouquinho a sua batedeira, porque essa massa é uma massa mais pesada e é por isso que eu uso essa raquete, ok? Depois eu vou intercalar os nossos ovos com os outros ingredientes. Eu tenho aqui a receitinha, por enquanto vou passar a receita aqui pra frente e depois eu volto aqui nessa página pra gente voltar pra nossa conversa. Então vamos lá, o que leva a nossa massa amanteigada?
Aqui a gente tem 250 gramas de manteiga. Vamos falar aqui um ponto importante da manteiga. Gente, é muito importante que a gente tenha produtos de extrema qualidade para que a gente tenha um bolo no final das contas de muita qualidade. Então, qual que é o principal ingrediente da manteiga, que é o que a gente tem que ler ali nos ingredientes? É creme de leite ou natas aqui em Portugal. Tá? A gente não quer nenhum aditivo, a gente não quer nenhum emulsificante, a gente quer realmente que aquilo seja apenas creme de leite. Porque o que é a manteiga? A manteiga é a gordura que no processo ali de bateção, vou chamar assim, não sei nem se é correto, mas eu acho que não é batimento, eu acho que é bateção da manteiga, se separa o soro da gordura, tá? A manteiga é isso. O açúcar, nós vamos usar 580 gramas de açúcar refinado normal, tá? Não precisam se preocupar, mas alguém pode questionar, Renata, posso usar açúcar cristal? Pode sim usar o açúcar cristal, mas ele vai ter um pouquinho mais de dificuldade de solubilidade aqui na nossa receita, tá? Então o ideal é que a gente use o açúcar normal refinado, que ele vai se dissolver aqui com mais facilidade. A gente vai usar 370 gramas de leite. A gente vai usar o leite meio gordo para quem está em Portugal e a gente vai usar o leite integral para quem está no Brasil. A gente vai usar 5 ovos aqui do tamanho médio com em torno de 50 gramas. Vamos usar 625 gramas de farinha. Aqui em Portugal eu estou usando a farinha 55. Aí no Brasil você pode usar uma farinha 0. A melhor farinha, a farinha mais refinada, a farinha de melhor qualidade que você encontrar. Ok? 25 gramas de fermento. Outra coisa muito importante, nós percebemos aqui na nossa produção que o desempenho do fermento de marca branca, ou seja, do fermento que não tem marca ou que tem a marca do mercado, não tinha o mesmo desempenho na fermentação nas nossas receitas. Então é por isso que hoje é importante que você teste aí na sua cidade as marcas que você tem disponíveis, comparando sempre o custo-benefício, para ver qual era o rendimento da sua massa. Nós, por exemplo, aqui na loja, tivemos uma diminuição de cerca de 30% no rendimento, simplesmente por conta da marca do fermento. Então, às vezes a gente acha que está economizando numa coisa, mas a gente está perdendo de outro lado, ok? Em relação à farinha também, a gente nunca usa farinha com fermento. Por quê, Renata? Porque a gente nunca sabe o que a indústria colocou na nossa farinha. Se ela colocou 10 gramas de fermento, 20 gramas, 50 gramas, 100 gramas, a gente não sabe. Então a gente nunca usa farinha com fermento porque a gente já tem uma quantidade aqui balanceada para essa nossa receita, ok? Então vamos lá, vamos começar o nosso processo e aí depois a gente continua falando um pouquinho mais. Vou colocar na nossa batedeira a nossa manteiga. Os nossos 580 gramas de açúcar. Aqui em Portugal, inclusive, gente, o açúcar, ele é mais... O açúcar normal refinado, ele é mais... Os grãozinhos dele são maiores do que aí no Brasil. Me parece que ele é menos refinado, tá? Eu sinto que até tem uma certa dificuldade aqui de dissolver. Vou colocar na minha potência 3, tá? E vou deixar bater. A manteiga pode ser com sal ou sem sal, tá, gente? Eu até gosto da manteiga com sal, porque ela até dá um charminho a mais ali pra ressaltar o doce, tá? Mais um pouquinho e a gente começa a intercalar aqui os ingredientes. Maravilha, já tenho o meu creminho aqui do jeito que eu preciso. Cerca de 1 minutinho, mas tudo vai depender muito da potência da sua máquina, do seu equipamento. Vou juntar o nosso fermento aqui na nossa farinha. As nossas 25 gramas. Pode parecer muito, gente,
mas a gente tem 625 gramas. Essa é uma massa de alto rendimento. Por que eu fiz questão de passar essa receitinha para vocês? Porque é uma receita extremamente aqui personalizável. Então ela vai ficar muito de acordo ao seu gosto. A gente consegue colocar aqui, por exemplo, raspas de limão, raspas de laranja. Eu posso substituir, inclusive, metade da quantidade de leite por suco de laranja. A gente consegue colocar aqui oleaginosas como nozes, avelã, amêndoas, pistaches. Eu consigo colocar pasta saborizante, frutas como framboesa, amora, enfim. É uma receita super versátil que dá para personalizar aí ao seu gosto. Eu já tenho aqui, como vocês viram, bati a manteiga com açúcar e agora a gente vai continuar a nossa receita. Eu vou ligar aqui na potência 3. E vou começar a adicionar os nossos outros ingredientes, tá? Já escaparam os dois aqui, então já finalizei os ovos. Opa! Agora eu vou dar a última batidinha aqui com força, para terminar de emulsionar todos os nossos ingredientes. Prontinho. Esse é o resultado da nossa massa. Eu vou mostrar para vocês como ela fica linda. Super lisinha, super homogênea e muito fácil. Depois de aprender essa massa, vocês não vão ter mais medo de errar e o bolo solar, tá, gente? Essa é uma das massas mais fáceis e normalmente nós temos várias pessoas trabalhando aqui conosco e raramente alguém erra essa massa. Eu vou ver com o Fernando o que é possível em relação à câmera aqui. Deixa eu só raspar, sempre lembrando que a gente tem que raspar esse fundo, principalmente em batedeiras planetárias, porque elas não vão até o fundo do nosso bowl. E às vezes pode ficar depositado aqui algum resíduo, ou de açúcar, ou de farinha, ou de qualquer outro ingrediente concentrado, que vai fazer com que a nossa massa não tenha a fermentação perfeita, ok? Ó, essa é a nossa massa do bolo. Boa. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre processos de cocção? A nossa massa vai para o forno e vai ter a fase dela de fermentação, né? Então vamos falar por que eu não uso desmoldante e nem unto e enfarinho a minha forma. Eu quero que o meu bolo, gente, tenha aproveitamento de 100%. Lembra lá da rentabilidade, produtividade e tudo mais? Então eu quero que ele tenha 100% de produtividade aqui. Eu quero que a gente aproveite
todo esse bolo. Então eu não vou untar, nem enfarinhar e nem passar desmoldante. Eu quero que ele grude nessa lateral, por isso eu vou usar no fundo um papel vegetal ou um papel manteiga e não vou colocar nada, para que quando a fermentação dele aconteça, ele grude nessa lateral, forme aquela superfície lisinha e pare por ali. Porque senão o que acontece? Ele fermenta e aí ele não tem força na lateral, aí ele escorre e depois ele faz aquela barriguinha, aquele efeito vulcão que a gente costuma chamar, certo? E para melhorar ainda mais esse processo de cocção, eu vou usar aqui na superfície da minha forma um papel alumínio. Para quê? Para que a gente proteja essa superfície do bolo e ela não fique com casca. Ou seja, para que eu não precise cortar essa fatia de cima e ter esse desperdício de bolo. Além do que, o fato de estar totalmente vedado aqui faz com que todo o vapor que esse bolo vai liberar aqui durante o processo de cocção e ele fique cada vez mais úmido, porque esse vapor vai ficar todo preso aqui dentro, consequentemente o calor gerado também fica preso aqui dentro e ele assa ainda mais rápido. Então, vamos lá. Essa é uma forminha de 14 centímetros de diâmetro. Eu vou colocar aqui, eu até anotei aqui embaixo 380 gramas, porque é normalmente a medida que nós utilizamos. Eu recomendo sempre que nunca uma forma desse tamanho seja assada inteira, tá? Por quê? Porque para o bolo ter força suficiente para subir e para assar por igual por dentro, seria praticamente impossível. Tá? Então é por isso que nós usamos sempre em várias formas porcionados ali, para que a gente consiga um melhor resultado no processo de cocção da massa, e também para otimizar o seu tempo e que o bolo não fique tanto tempo ali ressecando no forno e perdendo água e tentando assar por dentro, ok? Então vamos lá. Eu não vou pesar aqui porque eu já tenho mais ou menos um olho meio treinado, já sei mais ou menos a quantidade. E também é só para exemplificar para vocês, ok? Tirar um pouquinho porque essa última caidinha foi desnecessária, ok? Vou só passar um papelzinho aqui na nossa bancada. E vou fechar o nosso bolo. Eu já tenho também ali o forno pré-aquecido em 180 graus. O meu forno tem ventilação. Então, o que acontece? Ele distribui o calor muito mais por igual do que um forno estático. Então, é por isso que eu não posso te dizer aí em casa qual seria exatamente a sua temperatura. Eu diria que você pode se basear em 180 graus, mas o ideal é que você observe o desempenho do seu equipamento para conseguir dizer, de repente, se ele for mais alto, mais forte, que pode ficar até em 160 graus, e se ele for mais fraco, você pode chegar até em 200 graus. Eu gosto sempre de assar nas grelhas centrais, para que tenha essa distribuição perfeita e que o meu bolo consiga crescer aqui bem perfeitinho e branquinho, tá bom? Então, vou colocar o nosso bolo no forno e a gente vai voltar ali para o tópico que nós havíamos falado. Vamos lá. Depois dessa reflexão que a gente fez e depois de preparar nossa massa aqui, que reflete bastante todos os nossos pilares da confeitaria, o que é preciso para ter sucesso, gente? Antes de mais nada, na minha opinião, o que é preciso para ter sucesso é foco, é saber onde a gente quer chegar, é ter um planejamento de começar o seu negócio, pelo menos com um plano de negócios, para que daqui a 2 anos, 4 anos, 5 anos, você saiba onde você quer estar. Eu sei que no caminho vão acontecer imprevistos, vão ter percalços e você vai se sentir desmotivada, mas o importante é voltar lá atrás, voltar lá naquela Renata do início, que acreditava que tudo isso ia dar certo e que ia ser possível, para recarregar as energias e continuar lutando. Cair, todas nós vamos cair, tá? Mas o importante é não deixar que esses pequenos problemas te façam esquecer todo o amor e toda a dedicação que você teve até aqui. Imagina que eu investi na minha carreira há 15 anos. E se hoje eu for desistir, eu vou jogar esses 15 anos de investimento fora?
de tempo, de conhecimento, de dedicação, de carinho, de clientes conquistados. Será que é isso que eu quero mesmo? Será que não vale a pena tentar de verdade, né, de todo o coração, com todo o engajamento, com toda essa vontade mesmo? Então, sucesso para mim é isso. Antes de mais nada, o que é preciso para ter sucesso? É ter foco, tá? É saber onde você quer chegar. E não é só agora, não é só a curto prazo, é curto, médio e longo prazo. Tenha esse planejamento e esse esclarecimento que eu garanto para vocês que cada vez que der a vontade de desistir, ou que você tiver algum tropeço, ou que você tiver alguma falha, o que vai te relembrar são os seus planos futuros e a sua meta de saber onde você quer chegar. Bom, dia a dia do confeiteiro, gente. Dia a dia do confeiteiro, é muito bom a gente já começar falando sobre isso. Evento e festa e bolo e confeitaria não é para qualquer um. Trabalhar com evento é para pessoas comprometidas, é para pessoas responsáveis, é para pessoas apaixonadas, é para quem sabe o que quer. Um curioso não fica na confeitaria, tá? Como não fica na área de eventos. Por quê? Porque o confeiteiro, principalmente no começo, quando ele não tem ali uma equipe para segurar imprevistos e problemas, ele tem que ser muito organizado. Ele tem que ser uma pessoa muito persistente. Porque o confeiteiro é um ser humano, ele fica doente, ele fica chateado, ele fica triste, ele tem problemas com filhos. Mas imagina só dizer para uma mãe: ah, infelizmente meu filho adoeceu nesse final de semana e eu não vou conseguir entregar o seu bolo de casamento. Ah, infelizmente eu tô gripada e eu não vou conseguir entregar os seus docinhos de casamento. Ah, infelizmente eu briguei com meu marido ontem e eu tô super desmotivada hoje, eu não quero nem levantar da cama porque eu tô chateadíssima. E hoje eu não vou fazer o bolinho de primeiro aniversário do seu filho. Então, antes de mais nada, tenham em mente que nós trabalhamos diretamente com o emocional das pessoas. E isso tem um valor tão grande, principalmente para nós que somos brasileiros e já temos na nossa cultura super enraizado a importância que um bolo e uma festa e uns docinhos têm para uma mãe, que a gente não pode, em momento algum, diminuir tudo isso. Então, se você está em casa, já coloca na cabeça e já pensa direitinho, porque no começo vai ser realmente muito difícil e muito desgastante. Mas eu prometo que com muita organização e muito planejamento, você vai conseguir chegar no equilíbrio que todas nós gostamos de ter, tá? Eu vou falar também um pouquinho para vocês como é que a gente costuma fazer para otimizar toda essa produtividade numa confeitaria profissional. Aqui nós temos cada um aí na sua função. Hoje o Fernando coordena a cozinha, onde tem mais 2 pessoas abaixo dele, e eu coordeno a parte da decoração. E nós dois fazemos aqui a gestão da loja de uma maneira geral. A minha parte é sempre fazer a finalização e já deixar todas as decorações prontas. Então, tudo que nós podemos adiantar desde o começo da semana, como por exemplo, biscoitinhos decorados, que têm uma alta durabilidade. Nós sempre fazemos isso no começo da semana. Modelagens, decorações em pasta de açúcar e tudo mais, é sempre feito com antecedência para que a gente, no final das contas, acabe fazendo no dia só realmente a finalização. Nós temos aqui uma produção grande de massas e recheios e nós sempre deixamos tudo produzido no começo da semana. Então nós temos um cardápio onde nós temos ali os sabores dos bolos e nós sabemos já, por ter muita demanda, o que vende mais. Então esses recheios nós temos produção praticamente todos os dias e temos estoque praticamente todos os dias. Então você aí em casa, ah, Renata, tudo bem, mas eu não tenho uma confeitaria e eu também não vou vender 30 bolos por semana. Como é que eu vou me organizar com isso? Eu vou ter uma produção pelo menos de brigadeiro no começo da semana. E esse brigadeiro de massa branca e de massa escura, de massa de chocolate negro, enfim, ou amargo, como a gente costuma chamar no Brasil, vai ser transformada ali em outras receitas. Do tipo, o seu brigadeiro branco pode já virar um brigadeiro de nozes, o seu brigadeiro branco já pode virar um recheio de beijinho, o seu brigadeiro branco vai servir de base para outros recheios. E é assim que você vai otimizar o seu tempo de produção, organizando sempre. Segunda-feira, repor estoque, organizar encomendas, responder orçamentos, sempre ter um dia ali para que você consiga fazer mais a parte administrativa do negócio e não tão o operacional. Terça-feira, o que você vai começar a fazer?
Vou começar a organizar a minha produção, vou começar a preparar os meus recheios. Gente, recheio não estraga na geladeira. Um brigadeiro, ele tem uma durabilidade de mais de 10 dias na geladeira, impecável, tá? Se bem acondicionado, ele vai ficar tranquilamente conservado na geladeira, então não se preocupe, tá? Tenham em mente que a validade e durabilidade dos produtos servem ao nosso favor. Eu sei que a confeiteira quer pensar, poxa vida, Renata, mas eu quero ter um recheio muito fresquinho. Gente, vai estar muito fresquinho mesmo tendo sido feito há 3 dias, porque você usou produtos ali de extrema qualidade e que tem uma conservação bacana. Tá? Você tomou todas as seguranças ali, tomou todos os cuidados para que aquele produto seja produzido com segurança alimentar. Então ele tá fresco, ele tá dentro do prazo de validade dele. Se você deixar realmente para fazer tudo no dia ou um dia antes, a chance disso dar errado é de 98%. Tá? Salvo os 2% de milagre aí que às vezes a gente consegue. Mas eu posso te garantir que usando essas ferramentas para otimizar o seu tempo, essa organização vai fazer com que você seja muito mais produtiva e que você trabalhe muito mais disposta, que você tenha muito mais tempo para administrar outras funções, ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no meu roteiro para ver se eu não deixei de falar nada importante, porque é muito legal pontuar para vocês. Vamos falar um pouquinho, ó, aqui eu tinha escrito alguns tópicos importantes como ai, Renata, eu não sou muito criativa. Gente, a criatividade vem de procurar referências, de se inspirar no trabalho de outras pessoas. Eu sou muito contra as pessoas que, ai, fulana fez uma cópia, ai, não sei quem fez. Gente, não existe isso. A gente tem que ser comercial. Se seu cliente quer comprar aquilo, você tem que produzir aquilo. Eu sei que existe toda a licença poética e a gente pode explicar para o cliente, olha, eu não vou colocar a florzinha exatamente aqui, mas eu vou fazer uma flor parecida e vou colocar aqui, vou mudar um pouquinho e o cliente sempre acaba aceitando. Mas a gente tem sim que desempenhar o que o cliente deseja, porque a festa não é nossa, a festa é deles. Nós somos só uma ferramenta que vai realizar o desejo do seu cliente. E é assim que a gente vai conseguir a satisfação total. Um outro tópico que eu coloquei aqui também é, poxa, eu não sei vender. O não sei vender muitas vezes me soa como uma insegurança em relação ao seu próprio produto. Às vezes você acha que o seu produto não é bom o suficiente para custar aquilo, ou esse produto não é bom o suficiente para X euros, para X reais. E, gente, não existe isso. Fortaleça a sua confiança para que você acredite principalmente no produto que você vende. É importantíssimo que antes de mais nada, antes mais até do que o seu cliente, que você acredite no que você está vendendo. É fundamental. E se a sua falha está na técnica, está no produto ou está na entrega, tente identificar onde é que estão as suas falhas para que você consiga lapidar isso de uma maneira bem equilibrada e ter um produto que faça você se sentir satisfeito o suficiente para cobrar exatamente o que vale o seu produto. Aqui a parte do não tenho habilidades, né, gente? É o que eu contei pra vocês lá no começo. Eu também não tinha habilidades, eu era só uma menina de 19 anos que mal sabia modelar um boneco ou qualquer coisa do tipo. Habilidade manual, eu sei sim que tem pessoas que nascem com mais habilidade, com mais facilidade, mas isso é feito com muito treino e muita dedicação. Então você que tá aí e fala pra mim, ah, Renata, meu sonho é fazer flores de açúcar, o meu sonho é fazer um bolo de 10 andares, o meu sonho é ter um boneco super modelado, ter um bolo esculpido. Eu te garanto que você é capaz e que você vai conseguir, tá? Isso eu garanto pra você com todas as letras. Então fique tranquila que é só ter dedicação que você vai conseguir chegar lá. Aqui eu também coloquei um pouquinho para falar para vocês sobre a questão da concorrência. Eu acho que a concorrência é óbvio que existe, a gente aí se depara com várias pessoas que estão no mesmo nicho e desempenhando a mesma função que nós, mas isso não quer dizer que você não consiga se destacar tendo concorrentes. É por isso que você sempre tem que apresentar algum diferencial e tentar se profissionalizar ao máximo, porque nenhuma confeiteira, ou melhor, nenhuma empresa vai conseguir absorver todas as festas que existem numa cidade. Gente, são muitas pessoas casando, são muitas pessoas fazendo aniversário, são muitas pessoas precisando disso. Existe uma janela de oportunidade na confeitaria que está cada vez maior. A confeitaria tem sido uma porta enorme para quem quer sucesso. Então eu te garanto que como o mercado evoluiu aqui em Portugal,
na Europa de uma maneira geral, na Austrália, gente, na Rússia. Se vocês tiverem um tempinho, pesquisem o trabalho que as russas têm feito na confeitaria. É uma coisa encantadora. Então, essa é a sua oportunidade de enxergar a confeitaria com mais profissionalismo e entender que sim, é a oportunidade de você ganhar dinheiro e rentabilizar o seu sonho, que é a confeitaria. Vamos lá. Eu tenho uma coisa muito especial, que é o nosso sorteio. Eu tô aqui falando tudo isso pra vocês, é óbvio que eu quero que vocês aprendam e entendam e absorvam um pouco desse conteúdo que eu sei que pode mudar a realidade de vocês. Mas eu também sei que esses 3 dias não são suficientes para que você, às vezes, mude a chave ou vire a chave geral e consiga realmente começar do zero uma nova realidade, uma nova profissão ou rentabilizar realmente esse seu negócio. Então é por isso que nós resolvemos lançar um desafio para você que está em casa. Se você quiser concorrer a uma vaga para o nosso curso, que é a Fórmula da Confeitaria de Sucesso, onde eu ensino absolutamente tudo em relação a docinhos, a bolos e tudo mais, nós vamos sortear uma vaga. E para isso, durante esses 3 dias agora, a live da segunda, a live da quarta e a live da sexta, nós faremos um processo de um bolo e uma decoração que não vai ser nada elaborada para que todo mundo consiga fazer em casa. E depois nós vamos fazer uma votação. E para isso é só você tirar uma foto do bolo, publicar nos stories e marcar a gente para que a gente possa compartilhar. E a gente vai votar aí no bolo mais bonito. E essa aluna, que vai ser a nossa futura aluna, essa pessoa, vai ganhar um curso. Tá? Então, essa é a oportunidade que a gente conseguiu oferecer para tentar ajudar uma de vocês a construir aí uma nova realidade, uma nova profissão e que, enfim, que a gente possa retribuir toda essa audiência de todos vocês que estão nos assistindo, tá? Eu vou dar uma olhadinha no nosso bolo, que eu já falei demais aqui, vou ver como é que ele tá para ver se a gente já consegue desenformar e mostrar para vocês o resultado do nosso bolinho por dentro. E, gente, não. Ainda vai meio longe aqui. Ele ainda tá começando o processo de fermentação. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisinha aqui pra comentar. Acho que não. Acho que eu falei tudo que eu tinha anotado. Eu acho que ficou bem completo pra vocês. O que eu vou pedir pro Fernando, então, para que o vídeo não fique muito cansativo, eu vou pedir para ele fazer um corte a partir daqui. E eu volto daqui a pouquinho para mostrar para vocês o resultado da nossa receita, tá bom? Até já! Bom, pessoal, voltamos. Nosso bolinho saiu do forno. Tá aqui, ó, todo bonitinho. Já tá até um pouquinho mais frio. Eu vou usar aqui uma espátula de bolo para descolar toda a nossa lateral, porque usando uma faca, muitas vezes a gente acaba cortando o bolo e machucando. E vou desenformá-lo aqui. Vou retirar o nosso papel manteiga. E vou virar aqui nesse nosso outro pratinho. Não é o melhor momento para se cortar o bolo, porque ele realmente está muito quente. Mas eu quero que vocês vejam o interior dele, ok? Eu vou cortar aqui com a espátulazinha mesmo. Olha lá. Esse aqui é o interior do nosso bolo. Perfeito? E vou mostrar pra vocês aqui também a parte interna dele, ó. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas, de todo o nosso papo de hoje. Meu coração é só gratidão por toda a companhia de vocês e por tanta audiência e tanto carinho com a gente. Então eu espero vocês hoje à noite para a nossa segunda fase da Jornada da Confeitaria de Sucesso. Até lá!